Metsuyan Lekulan, é importante deixar registrado um shiur. Eu fiz questão de compartilhar aquilo que eu recebo e recebi com deserta de Ismael. Vou continuar recebendo meus mestres em relação à Torá Kedushá. Uma pergunta que podemos fazer: o que a gente pode aprender em relação à Torá, daquilo que podemos encontrar em Shavuot dos nossos mestres. Todas essas palavras são para Leilun Nishmat de Rachel Bat Rubida, né? E para Refuah Shalemah de Habiba Bat Esther. Então, a pergunta vem intercalar o Shavuot, o Hag Shavuot no Talmud, a importância do recebimento da Torá de acordo com os nossos sábios. Então, para que a gente possa, porque temos que entender que a gente não pode estudar sozinhos, mas para que possamos entender o que vamos, eu digo vamos porque vamos estudar nesse exato momento Beyahad juntos e estudar, é importante trazer e salutar, falar das fontes, Mekomot, Marei Mekomot, que são Maseret Menachot, Talmud Bavli, exatamente na página Samerei, 65 Amud Aleph, na página a inicial do PA, Maseret PA Yerushalmi, Maseret Shabbat, Bavli, tanto Pei Vav e Pei Het, 86 e 88, e também em relação ao Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, Siman 205, que é Reish Rei. Bom, vamos lá, vamos então iniciar os trabalhos. Maseret Menachot, na página 65a e b, traz a discussão de quando foi o Hag Shavuot. Então, os nossos sábios trazem essa discussão e trazem que eles, inclusive, trouxeram que a data, né, Lemase, ficou Alahat, sabemos que é 6 e 7 Shavuot, 6 e 7 de Sivan para Shavuot fora de Israel, 6 para Israel, né? E essa discussão, ela se deve a uma diferença entre os nossos Tanaim. Somente Yosef ben Halafta disse que era dia 7 e os Hachamim dia 6. No final das contas, os dois estavam corretos nesse sentido. Também em relação a Shavuot, nós aprendemos a Alahá de Tevilá, a importância de fazer Tevilá, não em Hag e não em Shabbat. Existe uma discussão que Shavuot veio no Shabbat, então a gente não pode fazer Tevilá, porque é como a gente estivesse consertando, finalizando um Keli, ou Kelim, que é Ben Patish, o ato de como fosse estivesse consertando. Por isso que deve ser feito ou antes ou depois o ato de Tevilat Kelim. Tevilat Kelim para metais é Deoraita e para vidro é Derabanan. Bom, numa série de Shabbat, já na página 88a e b, ou seja, Pei, Vav, Amud Aleph e Bet, existe a revelação do Har Sinai e a narrativa da entrega da Torá não somente para Israel, mas para a humanidade. O conhecimento da Torá, claro que dentro do contexto de Israel, aquilo que Israel recebe como mitzvot e reproduz e compartilha com o mundo, ainda que o mundo, até hoje em dia, se você chegar em qualquer lugar do planeta, exceto em locais mais tribais, como aborígenes, como índios da Amazônia, ou como mestres que nunca chegaram a viajar, exceto se são Shluchim, Hasidim Rabadi, que esses se dedicam a fazer o oposto, ir para lugares assim, inóspitos. Mas se não tiver nada nisso, lugares como, por exemplo, o Nepal, agora tem Beit Rabad no Nepal, mas antes disso não tinha um contexto e contato do que era a Torá. Entretanto, há de chegar, como traz o nosso mestre Rambam, né? E a partir dos dois pontos na Guemará, no lado Aleph, depois da discussão de quando foi o dia, nós temos que o Boreolam, ele levantou o Har Sinai, que é o menor dos montes, e virou ao contrário para enterrar a Israel caso ele não recebesse a Torá.
O Tanar Abari pergunta como Israel recebeu a Torá. E a resposta é que, diferente de Purim, na época do rei Ahasverosh, que Israel recebeu a Torá com amor, nesse momento Israel recebeu com extremo temor. Não somente Israel, mas como uma própria natureza e como a própria terra, que caso Israel, não recebesse, e existiria o fim de uma civilização e o que seria o início do Tovu Bebohu, como era no Sefer Bereshit, que era o total caos e desordem. Então, quando Israel, ao se prontificar a receber a Torá, e a Torá foi dada no deserto, em Bamidbar, na Sevenishma, que é faremos e ouviremos, vieram exatamente 600 mil anjos para cada judeu, e neles colocaram coroas na cabeça de cada um. Entretanto, quando ocorreu o problema do retaego, ou seja, o bezerro de ouro, nós temos exatamente a ida de 1.200.000 anjos para retirar essa coroa, que o Rashi traz que essas coroas se referem ao esplendor da glória. Então, qual é a ideia desse esplendor da glória? O Rashi explica que esse esplendor é dado pelo contato e o conhecimento do próprio Borei Olam, do Kadosh Baruch Hu. Entretanto, existe uma narrativa que traz, isso se vincula também ao Midrash, que Israel tentava escutar o Borei Olam e as almas saíam do corpo e os anjos voltavam a fazer com que a alma voltasse para o corpo. Isso em relação a Lahá de Rosh Mishpat, nós temos exatamente no Simã Resh Rei, nesse Simã que fala que isso vale para anular a venda. Se alguém está obrigado a comprar ou vender, então a pessoa declara na frente de um Edim, de testemunhas, e é declarado que a pessoa é coagida, então a venda ela é desfeita. Isso mostra que Israel não tinha, naquele momento que recebeu a Torá, não tinha digamos assim, como falar não, teria que aceitar a Torá aqui do chá. Nós temos conta o Mekol da Torá, a Parashá, ou as Parashot Yitro e Mishpatim. Yitro é a primeira vez que aparece os 10 pronunciamentos, e Mishpatim a primeira vez que aparece na Sefer Nishma. Amar Rabi Yochanan, um passuque que é dito em Shavuot em relação ao Mizmor, que cada palavra que sai de Kadosh Baruch Hu se dividiu em 70 línguas, e Hashem ele falava Lashon HaKodesh, e milagrosamente todo o povo, todos entendiam. Isso a gente pode ter uma ideia sobre o olho grego, que como traz o Rabino Meital em nome do Marão, Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libraha, o olho que tudo vê, como cita o meu avô Manuel, o português, consta que sempre existe um olho que tudo vê, que nos acompanha em aquilo que fazemos da vida, e assim como um caçador, ele fecha seus olhos para poder atingir a sua caça, Borei Olam, ele sempre nos olha, ele está sempre presente conosco, independente de qual é a nossa ação, se é positiva ou negativa, para que ele possa sempre estender em Hesed para o nosso caminho, que possamos também, como ensina nossos mestres, olhar as pessoas de forma favorável e entender que, assim como o olho que tudo vê, nós temos que ver a todos sempre da melhor forma. Só coisas boas. Então, esse shiur se refere ao contexto dos nossos sábios em relação ao Hag Shavuot, de acordo com o Talmud.